Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu tinha acabado de chegar em casa naquele sábado e assim que entrei pela porta, encontrei meus pais sentados no sofá, me olhando com a cara mais esquisita do mundo. Já era meio tarde, quase 11 horas da noite. Eu até estranhei. Pensei que eles já estivessem na cama. Minha mãe já foi falando que tinha um assunto sério para falar comigo. Mas foi o pai que começou. Primeiro quis saber se eu estava com o Luciano até aquele horário. Falei que sim, que ele tinha acabado de me deixar ir na frente. E ele então me olhou sério e me falou: vou te fazer só uma pergunta, minha filha. Mas eu quero que você me responda com toda sinceridade. O Luciano, por acaso, é casado? Olha, eu perdi a cor naquela hora. Foi uma pergunta tão inesperada e tão a queima-roupa que eu fiquei sem saber o que dizer. Como assim, pai? Como é que é? Não interessa quem falou. Portanto, nem me pergunte. Só quero que você diga se é verdade ou se é mentira. Esse rapaz é mesmo casado? Falaram que tem até um filho com essa mulher? Meu Deus do céu, eu fiquei olhando para a cara do meu pai, sem reação. Fiquei muda, até porque era verdade. Naturalmente que ali em casa, ninguém sabia. Todo mundo pensava que o Luciano fosse meu namorado, até porque foi assim que eu o apresentei a todo mundo. Só que a verdade é bem outra. Eu não era sua namorada, mas sim a sua amante. Ele era mesmo casado e tinha realmente um filho pequeno com a esposa. Como continuei em silêncio, meu pai aproveitou para dizer tudo que estava entalado. Foi essa educação que eu te dei, Débora. Foi para isso que eu te criei, Débora. Para você virar amante de qualquer vagabundo. Você não sabe o tamanho do desgosto que você está me fazendo passar. Olha, meu pai quase chorou. Aliás, não foi só ele que deu a bronca, não. Minha mãe falou um monte e o pior de tudo é que fazia sentido. O sermão não era em vão. Eu realmente estava fazendo tudo errado. E sabia. Imagine, me envolver com um cara casado. Nunca tinha me imaginado vivendo uma história assim. Aliás, acho que ninguém sem consciência escolhe se envolver com uma pessoa comprometida. Só que de repente acontece. Quando a gente se apaixona, tudo se torna muito difícil. Mesmo sabendo que está tomando a atitude errada, a gente não tem força para cair fora. No começo, quando nos conhecemos, naturalmente que eu não sabia que ele tinha compromisso. Aliás, ele mentiu para mim que era solteiro. Lembro que na época, quando eu soube, fiquei morrendo de raiva. Até tentei me afastar. Mas a gente já estava ficando há algum tempo e eu já estava gostando dele. Acabava sempre, sabe, desistindo. Na hora do pega pra capar. Repito, quando a gente está apaixonada não é fácil. Aceitei continuar o nosso relacionamento porque ele me prometeu que ia dar um jeito naquela situação. Ia resolver sua vida o quanto antes para podermos ficar juntos de vez. Mas o tempo foi passando e tudo continuava na mesma. Ali em casa, como eu já disse, ninguém sabia. Até porque eu tinha certeza que ninguém ia aprovar. Por isso o apresentei como meu namorado. E o pai se dava bem com ele. Imagine como não deve ter se sentido quando lhe contaram que ele era casado. Deve ter se sentido, sei lá, até traído, né? Feito de idiota. Além da bronca que levei, meu pai também queria falar com ele, com o Luciano. Certamente para lhe dar uma dura também.
ou mandar ele passear. Exigiu que eu o trouxesse ele em casa o quanto antes para poderem conversar com ele também. O que eu ia fazer? Eu não tinha saída. Falei que estava tudo bem, que ligaria para ele depois. Olha, eu nem consegui dormir aquela noite. Até porque o pai me deu um ultimato, sabe? Na manhã do dia seguinte, em vez de contar para o Luciano o que tinha acontecido, pedi para a gente se encontrar. Preferia contar a ele pessoalmente. E no que contei, ele ficou branco. Detalhe, o pai não quis me dizer quem é que tinha falado para ele, sabe, que o meu namorado, o meu amante, sei lá, era casado. Então nós ficamos ali tentando adivinhar quem tinha sido essa pessoa. Enfim, o fato é que não tínhamos como fugir. Quando falei que o pai queria conversar com ele, sua expressão se transformou ainda mais. E para minha surpresa, ele falou aquilo. Você vai me desculpar, viu, Débora? Mas eu não vou falar com seu audição, não, viu? O que eu vou dizer para ele? Como que não vai, Luciano? O pai tá te esperando. Aliás, vou ser bem sincera com você. Foi até bom isso ter vindo à tona, viu? Assim você toma logo uma decisão sobre nós dois. Você acha que eu tô feliz com tudo isso? Você acha que eu gosto de te dividir com a tua mulher? Débora, nós já conversamos sobre esse assunto. Você sabe que é muito difícil eu chegar em casa e botar um fim no meu casamento assim, de uma hora para outra. E o que é que a gente vai fazer então? Ele só deu de ombros e não falou nada. Como, aliás, sempre fazia quando eu tocava no assunto. A verdade é que ficamos brigados, porque ele deixou bem claro que não iria conversar com meu pai. Não sabia o que dizer se ele perguntasse alguma coisa. Lembro que, antes da gente se despedir, ele ainda disse: olha, Débora, eu não posso fazer nada, estou de mãos atadas. Se você quiser continuar comigo assim, desse jeitinho que a gente está levando, tudo bem, pelo menos durante mais um tempo. Porque eu não vou tomar decisão nenhuma agora. Você que sabe. Olha, eu fiquei muito pensativo. Lembrava das palavras dos meus pais, dos conselhos, do ultimato que meu pai tinha me dado, e dava um nó na minha garganta. O que eu vou fazer, meu Deus? Em casa, o clima estava péssimo para mim. Eu mal conseguia olhar para eles. E toda vez que me perguntavam se eu tinha conversado com o Luciano, eu não sabia nem falar. Até que depois de pensar muito, acabei dizendo para minha mãe que tinha terminado tudo. Não tínhamos mais nada um com o outro. Por isso, nem fazia sentido ele vir ali conversar com eles. Minha mãe ainda falou: você fez a coisa certa, viu, minha filha? Onde já se viu? Ver amante de homem casado? Deixa que eu vou conversar com teu pai, porque ele tá uma pilha de nervos por causa dessa história. Passei o resto daquele domingo trancado no quarto, pensando na minha vida, pensando no meu futuro, que atitude que eu ia tomar. Chorei tanto, até porque sabia que o nosso namoro, nosso relacionamento estava em risco. Mesmo sem saber quem tinha contado, lá para o meu pai e para minha mãe, que o meu namorado era um homem casado, eu já odiava essa pessoa do fundo da minha alma. Não tinha um direito, fosse quem fosse, de se meter na minha vida. Eu até tentei descobrir quem era o infeliz, mas nem o pai nem a mãe quiseram me contar. Até parecia que estavam protegendo alguém. Enfim, pelo fato de eu e o Luciano termos ficado estremecidos, a gente nem se falou na segunda-feira. Ele não mandou nada, mensagem nenhuma, e eu também achei melhor não ir atrás. Quem sabe o melhor a fazer fosse isso mesmo, me afastar dele.
terminar aquele nosso caso de uma vez por todas. Mesmo porque ele mesmo tinha deixado muito claro que não ia tomar atitude nenhuma no sentido de se separar. Mais claro do que ele falou, impossível. Chegou a dizer que se eu quisesse continuar com ele, ia ter que ser daquele jeito. Pelo menos durante mais um tempo. Ou seja, em outras palavras, ele afirmou que se para mim não estivesse bom, que eu pulasse fora do barco então. Olha, eu me senti no meio de um temporal. Pior é que eu gostava muito dele. E só o fato de não estarmos nos falando, nem trocando mensagens, já me deixou ainda mais triste. Tanto que no fim, acabei dando o braço a torcer e lhe mandei uma mensagem. Marcamos um almoço. E aí trocamos beijos, conversamos bem pouco e no final acabamos fazendo as pazes. Repito, nem precisou de muitas palavras. Pelo contrário, fui obrigado a dizer que aceitava continuarmos daquele modo, mas que para todos os efeitos, em casa, eu iria continuar dizendo que a gente tinha terminado, porque sabia que o meu pai não aceitaria aquela situação. Ele falou que por ele estava tudo bem, que era até melhor. Só que a minha mãe não é boba. Ela percebeu que eu continuava me encontrando com ele. Tanto que um dia veio perguntar: escuta, minha filha, você tem certeza de que se afastou daquele rapaz? Claro que sim, mãe. Por que pergunta? Você não me engana, Débora. Das duas, uma. Ou você não gostava dele de verdade, ou então vocês continuam se vendo. Nem triste você ficou. Mais do que isso, esses dias eu escutei você conversando com ele no celular. Você pensa que eu sou boba? Débora, lamento, mas eu sou obrigado a conversar de novo com o teu pai. Continuei negando, dizendo que ela estava doida. Mas ela já estava convencida de que eu estava mentindo e foi lá conversar com o meu pai. E o meu pai, mais uma vez, veio me dar outra dura. Falou que não ia admitir aquilo, que eu não ia continuar me encontrando com um homem casado. Mas sabe, pessoa teimosa, apesar de tudo, a gente não se afastou. Continuamos o nosso romance, apesar das ameaças do meu pai. Porque chegou num ponto que os conselhos tinham virado ameaça. Continuei teimando, embora para o pessoal ali da casa eu continuasse dizendo que a gente tinha terminado. Mas é como dizem, né? Mentira sempre tem a perna curta. Um sábado, lembro que a gente tinha passado a tarde toda juntos. E aí ele foi me deixar em casa. Normalmente eu costumava descer na esquina. E nesse dia, estávamos ali nos despedindo. Quando de repente, alguém abriu a porta do carro do meu lado e já foi me puxando pelo braço. Levei até um susto quando ouvi aquela voz. Saia já desse carro, Débora. Saia! Era meu pai. Devo ter ficado branco de susto. Ele me tirou ali do carro, até com certa agressividade. E depois ainda encarou o Luciano. Você, cara, desce desse carro aí, que eu quero conversar com você também. Mesmo não querendo, o Luciano não teve escolha. Até porque o pai não queria fechar a porta. Olha, eu temi pelo pior. Assim que ficaram frente a frente, meu pai olhou para o meu namorado, ou meu amante, sei lá, o que o Luciano era meu nessas alturas, e disparou. Você está pensando que a minha filha é o quê? Hein?
Para você estar enrolando era desse jeito. Aliás, você já me deve uma pedra. Você me desrespeitou dentro da minha própria casa. Te recebi com a maior boa vontade do mundo. E você me fez de palhaço. Calma aí, seu Disseu. Não é assim. É assim. E cala a boca. Você vai me ouvir. Meu pai jurou que se visse Luciano perto de mim mais uma vez, que se ele continuasse vindo atrás da filha dele, iria procurar a esposa dele, contar tudo pra ela. E ainda acrescentou: cria vergonha nessa cara, rapaz. Aliás, isso vale pros dois, viu? E se você realmente quiser alguma coisa com a minha filha, resolva a tua vida primeiro. Falou aquilo e foi me puxando pelo braço no meio da rua. Imagine a situação. Mais uma vez a solução foi chorar. Chorei tanto. Depois mandei mensagem para o Luciano, só que ele não me respondeu. Somente no dia seguinte é que ele me mandou a resposta. Olha, Débora, eu andei pensando e, sei lá, viu? Mas acho melhor a gente dar um tempo nesse nosso caso. Não quero atrapalhar a tua vida. Também não quero mais confusão com teu pai, né? Melhor a gente deixar a poder sentar, viu? Naturalmente que eu não aceitei. E como aceitaria, meu Deus? Ser apaixonada por ele. Até porque ele estava terminando tudo comigo através de uma mensagem. E eu merecia que ele fizesse isso, pelo menos olhando na minha cara. Tentei de todas as formas marcar um encontro pessoal entre nós, mas ele achou melhor não. Deve ter ficado com medo da ameaça do meu pai, porque o pai prometeu que ia lá contar para a mulher dele. Ele mesmo confessou isso. E acho que foi só nesse momento que eu me dei conta de que não significava nada na sua vida. Pelo jeito, ele não devia gostar tanto assim de mim. Até porque se gostasse, não teria feito escolha pelo casamento. Pelo jeito, eu não passei de uma aventurazinha qualquer. Durante um tempo, senti até um pouco de raiva dos meus pais por terem interferido no meu relacionamento e na minha vida. Foi por causa disso que o Luciano se afastou. Só que a raiva foi passando, até porque eu sei que tudo que o pai fez foi pensando no meu bem e no meu futuro. Qual é o pai que vai querer o mal de um filho? Nenhum. O problema é que sofri demais com aquele afastamento. Porque eu amava o Luciano de verdade. Quer dizer, amava não, né? Continuo amando. Dói dizer isso. Mas fazer o quê? Se é a mais pura verdade. Nunca consegui esquecê-lo. O pior de tudo foi que tempos depois eu soube pelo próprio Luciano que ele e a esposa haviam decidido ter mais um filho. Ele tomou essa decisão para dar um novo rumo ao casamento. Diz que não queria mais mentir para a mulher. Pelo contrário, iria fazer tudo o que estivesse a seu alcance para se acertarem, viverem bem. E o pior é que daria um tempo ela realmente engravidou. Eu soube pela sua própria boca. O que acabou naturalmente sepultando todas as esperanças que eu pudesse ter com esse homem. Ele mesmo me contou. Que esperança que eu poderia ter? No fundo, bem lá do começo, eu já imaginava que um dia isso iria acontecer. Porque quando descobri que ele era casado, ele veio com aquela lenga-lenga, aquela conversinha de que precisava de um tempo. Eu lembrei de tantas cartas que já ouvi nesse programa mesmo.
O resultado é praticamente o mesmo em 100% das histórias. E comigo não seria diferente, como de fato não foi. Mas sabe quando você sabe, mas quer dar um tempo? Quem sabe aconteça uma coisa diferente, uma surpresa. Quem sabe, a gente fica naquela esperança idiota, aquela esperança estúpida, de que no nosso caso vai acontecer diferente. No meu caso, quem sabe ela pare de gostar dele e ela deixe dele. Ou quem sabe ele cumpra com a promessa que fez e realmente termine tudo com ela. Tudo ilusão. Bem dizem que tudo que começa errado não tem como terminar bem. O jeito é tentar levantar a cabeça e seguir em frente. Que outra opção que eu tenho? Mesmo com o coração ferido, mesmo com a alma toda em pé.